Olá pessoal, eu sou o Bruno Bertolo e hoje vou estar com vocês na resolução do exercício 2 da lista de balanço de massa da matéria de Introdução à Engenharia Química. Bom, nosso exercício 2 nos traz que uma expressão líquida é uma operação usada para separar os componentes de uma mistura líquida de duas ou mais espécies. No caso mais simples, a mistura contém dois componentes, um soluto A e um solvente líquido B. A mistura é posta em contato em um tanque agitado com o segundo solvente C, que tem duas propriedades principais. Ele dissolve A e é immiscível ou quase immiscível em B. Por exemplo, B pode ser água, C um óleo mineral e A uma espécie que dissolve tanto na água quanto no óleo. Parte do A se transfere de B para C, e depois a fase rica em B, o rafinado, e a fase rica em C, o extrato, separam-se em um tanque decantador. Se o rafinado é posto em contato com o novo C em outra etapa, mais A será transferido a ele. Este processo pode ser repetido até que, essencialmente, todo o A tenha sido extraído de B. Então, no fluxograma acima, tem-se um processo no qual o ácido acético A é extraído de uma mistura de ácido acético e água, B, com um hexanol, C, um líquido que é immiscível em água. Então, temos que analisar muito bem o nosso enunciado, porque é nele que temos todas as informações necessárias para a gente resolver o exercício. Então, ele fala aqui de uma extração líquida, que é um processo que você coloca uma mistura de um soluto e um solvente em um tanque agitado junto com um outro solvente. Os dois solventes não se misturam e parte do soluto de solvente B passa para o solvente C. Portanto, o que entra aqui de água e ácido vai passar um pouco de ácido para o meu 1-hexanol. A parte de 1-hexanol com ácido vai sair na minha corrente do extrato e o que sobrou na água de ácido acético vai sair na minha corrente do rafinado. Então, na letra A, ele pergunta qual é o número máximo de balanços de massa independentes que podem ser escritos para este processo. Bom, o Zé do Pet aqui nos ajudou, trazendo o nosso fluxograma novamente, para a gente não se perder no caminho da nossa resposta. Primeiramente, vamos analisar os dados do exercício. O que o exercício nos dá? Bom, ele nos dá uma corrente N1, que tem uma fração mássica de ácido, que é 0,115, e como dado no enunciado, ela só vai entrar com o meu solvente A, o meu solvente B, que nesse caso é o H2O. Então não vai entrar nenhum solvente C nessa minha corrente. Portanto, se ele dá que 0,115 é a fração mássica do ácido, o resto tem que ser de água. Então, o total menos a fração mássica do ácido vai ser igual à fração mássica da água, ou seja, 1 menos 0,115 vai ser igual à fração mássica da água, que é 0,885. Se fosse em porcentagem, seria 11,5% de ácido e 88,5% de água nessa minha corrente 1. Para a corrente 2, que é a nossa corrente MC, só vai entrar um hexanol, então vai ser 100% de hexanol nessa minha corrente, ou seja, a fração mássica é 1. Para a nossa corrente ME, ou seja, do extrato, a gente chamou ela de N3, então e na imagem ele fala que a fração mássica de ácido acético nela é 0,096. No exercício ele nos dá que a água é immiscível com o hexanol, ou seja, eles não vão se misturar aqui nesse tanque. Portanto, se a gente tem uma fração mássica de ácido, o resto vai ser do hexanol. Então, a gente tem 9,6% de ácido e 90,4% de um hexanol nessa corrente. Na minha última corrente, que é a corrente do rafinado, a gente só vai ter a água e o ácido. Ou seja, aqui no exercício, ele nos dá que é 0,005 a fração mássica do ácido, o resto tem que ser de água, porque não temos nenhum hexanol nessa corrente. Bom, agora, como ele pede os balanços de massa independentes, temos que analisar as nossas equações. Ou seja, temos que fazer o balanço de massa para o nosso exercício.
Vale ressaltar que a gente pode perceber que o nosso processo é em regime permanente e é um processo contínuo. Então, tudo que entra vai ser igual a tudo que sai, não vamos ter acúmulo e nenhuma das variáveis vai mudar durante o tempo. Ainda vale lembrar que não temos nenhuma reação química acontecendo neste processo. Então, nós não temos que nos preocupar com isso. Então, vamos fazer primeiro o balanço de massa para o ácido acético, já que conseguimos fazer o balanço de massa para todos os componentes. Então, tudo que entra na minha corrente 1 de ácido acético, então vai entrar ácido acético aqui e vai sair ácido acético nessa corrente e nessa corrente. Então, tudo que entra nessa corrente tem que ser igual a tudo que sai, ou seja, tudo que vai sair junto nessas duas correntes. Então, meu N1, ou seja, minha corrente 1 vezes a fração mássica do ácido, que vai ser a quantidade de ácido aqui que entra nessa minha corrente, vai ser igual à quantidade de ácido que sai nessa minha corrente do extrato, que é o meu N3, então é N3 a fração mássica do ácido, mais tudo que sai na minha corrente do rafinado, que vai ser N4 vezes a fração mássica do ácido em 4. Para a água temos o mesmo raciocínio, só que tudo que entra da água na corrente 1 vai sair da água na corrente 4. Então, N1 vezes a fração mássica de água na corrente 1 vai ser igual a N4 vezes a fração mássica da água na corrente 4. Para um hexanol, a mesma coisa. Só que o hexanol vai entrar somente na minha corrente MC, vai sair somente na minha corrente do extrato. Então, tudo que entra em N2 tem que sair em N3. Então, N2 vezes a fração mássica do hexanol em 2 é igual a N3 vezes a fração mássica do hexanol na corrente 3. E ainda temos o balanço de massa global. Ou seja, tudo que entra nessa corrente e nessa corrente tem que sair nessas outras duas correntes. Ou seja, N1 mais N2 tem que ser igual a N3 mais N4. Porém, não podemos considerar essa equação como um balanço de massa independente, porque ela está implícita nessas outras minhas três equações. Portanto, ela é um balanço de massa dependente. Concluindo assim, temos somente 3 balanços de massa independentes. Nossa letra B é calcule o MC, o ME e o MR, usando a vazão da mistura de alimentação dada como base e escrevendo os balanços em uma ordem tal que você nunca tenha uma equação que envolva mais de uma incógnita. Então, trouxemos aqui os dados do exercício e as equações que a gente vai utilizar. Como o exercício pede, nós temos que achar uma equação em que a gente só tenha uma incógnita e seguir assim até o fim do exercício. Então, vamos analisar a nossa corrente 1. A gente tem a variável N1, temos a variável x1. Não temos a variável N3, mas temos a nossa variável x3 do ácido. Não temos a nossa variável N4, mas temos o nosso x4 do ácido. Ao todo, vamos ter duas incógnitas, então não podemos começar pela equação 1. Na equação 2, temos N1 e temos x1 da água. Não temos o N4, mas temos o x4 da água. Então, a gente só tem uma incógnita. Podemos usar a equação 2. A nossa equação 3. Nós não temos N2, mas temos o x2 aqui do 1-hexanol. E nós não temos o N3, mas temos o x3 do hexanol. Ao todo, essa equação aqui vai ter duas incógnitas também. Então, a única que podemos utilizar é a nossa equação 2. Então, temos aí a nossa equação 2, substituindo os valores que a gente conseguiu retirar do exercício. Calculando tudo isso, a gente vai chegar aqui a corrente do rafinado, ou seja, a nossa corrente N4, vai ser 355,78 gramas por minuto. Colocamos o nosso dado ali na nossa tabelinha e passamos para o próximo. Bom, aqui vamos analisar novamente qual equação a gente só tem uma incógnita. A equação 2 a gente já usou, então vamos ver a equação 1. Aqui a gente só não tinha o N3 e o N4. A gente achou o N4, então temos uma incógnita, podemos usar a equação 1. A minha equação 3, a gente não tinha o N2 nem o N3 e continuamos assim. Então, temos que usar a nossa equação 1. Então, passamos a nossa equação 1 para o centro da tela, substituímos os dados que o exercício nos dá
E chegamos aqui, N3, ou seja, a corrente do extrato vai ser 460,62 gramas por minuto. Lembrando que as correntes são dadas em passão. Colocamos o nosso valor ali na nossa tabelinha. E agora, para a nossa corrente 3, a gente só tem uma incógnita, que é o N2. Passando a equação para o centro da tela, substituindo os dados do nosso exercício, fazendo as contas, temos o valor da nossa N2, ou seja, a nossa corrente de entrada do solvente 1-hexanol, que vai valer 416,40 gramas por minuto. Colocamos ali na nossa tabelinha. Então, a letra B respondida, temos que MC 416,40 gramas por minuto, ME 460,62 gramas por minuto e MR 355,78 gramas por minuto. A nossa letra C é: calcule a diferença entre a quantidade de ácido acético na mistura de alimentação e na mistura de 0,5% e mostre que é igual à quantidade que sai na mistura de 9,6%. Então, eles só querem que a gente analise novamente se o que a gente achou é verdadeiro. Ou seja, ele quer saber a quantidade de alimentação de ácido acético na mistura de alimentação e na mistura de 0,5% e mostra igual a que sai na mistura de 9,6%. Então, a diferença entre a quantidade de ácido acético na mistura de alimentação e na mistura de 0,5% se dá por, então, tudo que entra na minha mistura, na minha corrente 1, vezes a fração máxima do ácido, menos tudo que sai na minha corrente 4, que é a mistura de 0,5%, que é N4 vezes a fração máxima do ácido em 4. Qual fazemos a nossa conta aqui, e dá 44,22 gramas. E agora a quantidade de ácido acético que sai na mistura de 9,6% é a nossa corrente 3 vezes a fração máxima do ácido em 3, que substituindo os valores vai ser isso, esses dois valores aí na tela, que vai dar 44,22 gramas. Então, a gente mostrou que o que entra menos o que sai na minha corrente do rafinado é exatamente igual ao que sai na minha corrente do extrato. Ou seja, aqui o tanto de ácido que entra aqui vai ser igual a tudo que sai. A gente só mostrou de um outro jeito, falando que e calculando que tudo que entra na minha corrente N1 e sai na minha corrente N4, essa diferença tem que ser igual a quantidade de ácido que sai na minha corrente N3. Então, nesse mostramos que a afirmativa é verdadeira. Bom, esse era o exercício 2 da nossa lista. Espero que vocês tenham gostado da resolução. E por hoje é só. Peço que, se vocês curtiram o vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário para sugestão de melhoras nos nossos vídeos. Bom, por hoje é só. Agradeço a sua atenção até aqui e até mais.